2.500 associados, 36 anos de existência. Eu estou falando da MIC, Associação das Micro e Pequenas Empresas de Cascavel, se não a maior, uma das maiores entidades de classe do Brasil. Para falar sobre a entidade, estou aqui com o Sandro Viapiana. Olá, Sandro, obrigado por nos atender, pela gentileza de nos atender aqui nessa entrevistinha para a gente falar um pouquinho aí sobre a MIC. Eu já começo perguntando para você, o que significa a MIC para o micro e pequeno empresário de Cascavel? Como você bem colocou, a MIC está com 36 anos e ela tem uma participação efetiva no mundo do pequeno e do microempresário. A gente destaca uma ação bem relevante, que foi a Carta Cascavel, que foi um documento elaborado pela entidade junto com os pares e foi submetido para a equipe que desenvolveu a nova legislação trabalhista, né? E a gente entrou com uma pauta de mais de 30 pedidos e foi considerada, né? E a gente ajudou na edição dessa nova metodologia, nessa nova legislação trabalhista. A gente vem participando também há alguns anos do Fórum Permanente de Pequenas Empresas que ocorre em Curitiba e estamos trabalhando em conjunto para a edição também da Lei de Licitação Pública para Pequena e Microempresa. Então existe muito trabalho que é feito de bastidor, né? A gente organiza a equipe, mobiliza associados, mobiliza os nossos diretores, né, para contribuir de forma espontânea em todo o contexto para melhorar o cenário da pequena e microempresa. Essa mobilização é muito importante, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, não é, Sandro? Sem dúvida. É importante ressaltar que toda a diretoria, a presidência, eles fazem um trabalho voluntário, né? E para isso a entidade ela exige, né, uma participação. Mas a gente percebe que está uma escassez de liderança. Nós precisamos, é uma preocupação da entidade, a gente precisa renovar a diretoria. A renovação ela tem que ocorrer não de pessoas, mas uma renovação de ideias, para que essas diretorias futuras elas entrem e consigam oxigenar todo o processo e que a entidade tenha uma capacidade de se ajustar às movimentações aí do ambiente, do cenário econômico, político, enfim, social, né? E que ela consiga permanecer e fazer bem o trabalho que ela vem fazendo durante esses 36 anos. São 2.500 empresas associadas, e você falou aí, citou um fato de falta de novas lideranças. O que leva a isso? Quer dizer, jovens empreendedores existem, que montam suas empresas e tocam para frente, mas a liderança, que já vem aí uma parte mais política e administrativa, está difícil de encontrar, por exemplo, para suceder aqui na MIC, Sandro? Tá. O associativismo é um meio para chegar a um resultado. Então está no nosso slogan, né, da entidade. A gente precisa somar, vai criar um bloco de massa crítica para conseguir o objetivo em conjunto, né? Então você tem que trabalhar com ideias, você tem que trabalhar com objetivos e alinhar toda essa força. É um perfil de empresário, é o jeito que se pensa, né? Então quando você vai fazer uma abordagem para convidar alguém para a entidade para participar aqui da diretoria, 99% eles têm ótimas ideias, as queixas e os pleitos são perfeitos. Só que chega na hora de vir aqui para trabalhar, para encarar mesmo? Para encarar, eles não têm essa disponibilidade, ou a gente ouve sempre a máxima, né? Isso daí não é para mim. Então, é uma questão de perfil. Há uma necessidade da entidade de desenvolver mecanismos e criar um processo seletivo, um processo de inclusão, não só na hora de montar a chapa, mas que isso seja contínuo, para que ocorra a renovação. É uma preocupação que a entidade envelheça, não de idade, mas de mentalidade, de ideias. Então a gente precisa estar sempre oxigenando o processo. Tudo que nós precisamos ter pontos
diferentes de pensamento, nós precisamos ter diversidade e precisamos ter uma liderança que consiga unir tudo isso e focar no objetivo principal da entidade. Tem alguma solução para isso? Consegue captar alguma coisa para ir buscar essas novas lideranças, Sandro? Como fazer isso? Não é uma solução como uma pílula que você toma e vai resolver o problema. É um processo que ele tem que ocorrer de forma regular e sistemática, tem que desenvolver projetos institucionais e nós temos que ter essa diversidade. Agora, nós estamos finalizando 3 projetos institucionais que está dentro do nosso projeto, do projeto do Conecta, que nós vamos desenvolver atividades junto com o jovem empreendedor, com a mulher empreendedora, e vamos trazer também o terceiro setor para dentro da AMIC. Então, só que quando você desenvolve um projeto dessa envergadura, tu tem que ter uma equipe que pensa, tem que ter uma equipe que age, e quando vai implantar os projetos, você tem que fazer uma avaliação do retorno que deu disso. Então, o lucro da AMIC, ele não é um lucro financeiro, monetário, ele é um lucro de intervenção. Então, nós precisamos gerar indicadores para observar se essas ações que a gente está fazendo, nós estamos conseguindo atingir os objetivos. Diga uma coisa, a entidade possui uma vasta rede credenciada, não é? Como que funciona esse credenciamento, esses convênios, o que é oferecido aos associados e como o associado pode usufruir desses benefícios, Sandro? A AMIC, ela tem 2 setores, 2 departamentos muito distintos, né? Então nós temos a parte institucional, que a gente tem que desenvolver projeto e fazer intervenções positivas dentro do mercado, né? Que são as nossas bandeiras, o nosso objetivo. E nós temos uma outra parte, que ela é uma parte que tem que funcionar como uma iniciativa privada. Então ela é administrativa e muito comercial. Nós precisamos ter uma parte que se comercialize, que gere lucro, né? Que para manter a entidade saudável e essa lucratividade ela é devolvida em forma de projeto. A fonte principal hoje da entidade é a rede de convênio médico. Hoje a gente congrega mais de 800 profissionais da área de saúde e algumas áreas adjacentes da área de saúde, né? Saúde humana e saúde pet. E nós temos mais de 200 empresas. Então, hoje o nosso associado, quando ele se associa para a AMIC, toda a família dele, os colaboradores, podem usufruir do convênio para fazer qualquer tipo de tratamento de saúde com uma estrutura de desconto que normalmente não é oferecida no mercado. Para você ter uma ideia, nós geramos em torno de 65 mil guias por ano, com ticket médio de R$114. E é uma grande operação. Então hoje, se a AMIC não estivesse no mercado, esse espaço seria ocupado por outro tipo de solução. Então essa é a parte lucrativa, a parte comercial. E o que acontece? Além da gente ajudar a organizar um setor, que é o setor de saúde, nós conseguimos puxar demandas de uma região de aproximadamente 100 quilômetros. Cascavel é um centro médico de excelência e lá numa determinada região, aqui em volta de 100 quilômetros, a gente tem alguns parceiros que são umas espécies de revendedores do nosso convênio de... No caso de médicos que atendem em outros municípios, no caso, nos arredores de Cascavel. Isso. Você dá um exemplo que a gente tem uma parceria aqui na região de Corbélia, de Céu Azul, estamos estabelecendo uma parceria em Realeza. A gente vai no local, monta a rede conveniada na cidade e a entidade parceira ela estende esse benefício para as empresas associadas. Só que uma cidade como Céu Azul, Corbélia e como Realeza, ela não tem uma estrutura de saúde tão robusta como Cascavel. Então, essa empresa e esse associado, ele pode pegar com essas guias, né, tudo online, pode vir fazer consultas e os tratamentos de saúde aqui na cidade de Cascavel. Então a gente está melhorando a condição lá do município
e também da nossa rede aqui de Cascavel e também da nossa entidade. Gerando empregos também para o setor de medicina, né? Os médicos que saem formados aí praticamente todos os anos, enfermeiros, quer dizer, tudo acaba gerando emprego, não é, Sandro? Sem dúvida nenhuma. A gente faz uma intervenção socioeconômica, a gente gera renda, gera lucro, gera divisa, e a entidade cumpre o papel dela, que é fazer intervenções positivas, né, e levantar bandeiras para pequena e microempresa. Sandro, você está entregando o cargo agora no final do ano, né? Deve fazer a sucessora aí. Dá para já fazer um balanço desses anos que você passou à frente dos pontos mais positivos aí que você acha que conseguiu desenvolver à frente da MIC? Perfeito. Foram 2 anos de muito trabalho e eu entrego a entidade em janeiro do próximo ano. Os pontos principais que a gente trabalhou foi a reforma administrativa da MIC. Então, a gente pegou a entidade com status de desempenho e de resultado. A gente precisou ficar praticamente 1 ano e meio olhando internamente o que estava fazendo e implementando melhorias. Eu diria que foram feitas melhorias e mudanças radicais na parte administrativa. Nós fizemos a aprovação do novo estatuto, que é o que rege toda a entidade, e nós mudamos uma personalidade jurídica da entidade e essa personalidade jurídica vai mudar o nome da MIC e a abrangência da entidade. Nós, a partir do mês passado, nós somos a MIC Paraná e nós temos uma particularidade que nós vamos fazer um projeto de expansão no território paranaense. Inicialmente, para esse ano já começa, vamos expandir para 34 municípios, uma região de 150 quilômetros. Então nós precisamos reformular o estatuto, mudar a personalidade jurídica e mudar todos os processos internos e também um processo sistêmico. Fizemos também a implementação, uma melhoria sistêmica bem robusta, que nós vamos montar um e-commerce na área de saúde, vai ter novidade até o final do ano. Estamos com a nova sede em fase de construção, com a previsão de conclusão em janeiro. Então, provavelmente a nossa intenção é fazer a inauguração e fazer a transição da presidência no mesmo dia. Então foram 2 anos assim bem trabalhados. A entidade ela se destacou, desenvolvemos um projeto para fazer uma intervenção no pleito a prefeito, a sabatina com os candidatos, que a gente entende que hoje, depois desse projeto realizado, a gente conseguiu fazer uma intervenção e conseguiu mandar uma mensagem muito direta para os próximos governantes, para o próximo prefeito e para o próximo vereador. Sobre isso, esse assunto que eu ia tocar mesmo, sobre o projeto Nossa Voz nas Eleições, sabatina com 5 dos candidatos a prefeito de Cascavel, e a conclusão a que a MIC chegou é que os projetos, ou as propostas dos candidatos que se apresentaram são propostas antigas, como você mesmo falou, para problemas novos, né? Como resolver isso? E qual que foi a mensagem que a MIC deu para esses candidatos? A gente tem uma preocupação com a nossa comunidade, com a nossa cidade e com o setor da pequena e microempresa. Então, Cascavel tem 46 mil CNPJs e grande parte desses CNPJs, que a gente chega entre 80% e 90%, são pequenas e microempresas. Então, é a força motriz. E Cascavel tem uma particularidade que ela é uma empresa que o maior número de pequenas empresas vem da área de serviços e do varejo, e são setores que eles estão enfrentando crise. Então, considerando que Cascavel é uma cidade complexa, é uma cidade importante do Paraná, e a gente tem esses números expressivos, nós resolvemos montar esse projeto para entender quais seriam as intenções políticas e os projetos de governo voltados para pequena e microempresa. Então a gente organizou essa série de sabatinas e questionamos durante 2 horas os candidatos a respeito da pequena e microempresa. O que a gente percebeu? Nós temos bons candidatos. Os candidatos, eles têm particularidades que se destacam uns dos outros. Então eles têm entregas
muito superiores e têm discursos muito consistentes. Porém, quando a gente trouxe a discussão para a seara da pequena e microempresa, nivelou baixo. E as soluções que eles vêm apresentando são soluções que vêm sendo tratadas há décadas. Então, eles vêm com a gente leu os planos de governo, sabatinou eles a respeito disso, a gente teve que estudar profundamente a respeito do tema, né? E quando a gente trouxe a discussão, nós não vimos que aquelas soluções, aqueles discursos apresentados vão conseguir fazer intervenções positivas dentro desse setor que tanto necessita, né? Então, o projeto ele foi bom, a gente conseguiu um resultado, mas o conteúdo que a gente avaliou... As propostas recebidas não foram aquelas que se esperava. Quer dizer, são propostas o que tem que se fazer é se pensar também não só agora, é para o futuro, né? Quer dizer, não adianta vir com proposta antiga, né? Isso. E um outro detalhe, hoje a condição que a gente está do ambiente de negócio, ela requer uma capacidade de contingência situacional. O que quer dizer essa palavra? É ter um plano B. Se você tem uma empresa, se você é um profissional, quando você vai fazer qualquer tipo de ação, tu idealiza alguma coisa e vai lá para fazer de acordo com aquilo que foi planejado. Só que o mundo é muito dinâmico e as coisas mudam de forma radical, né? Então a única coisa que é certa é que existe uma descontinuidade. E se você não tiver um plano B, um plano C ou um plano Z para executar, é improvável que tu consiga atingir os teus resultados. E a gente não conseguiu identificar essa capacidade de contingência situacional. Não ficou evidente para nós um plano B. E vamos trazer essa discussão para a situação da pandemia. Né? A pandemia é o que está em voga agora e ela fez um estrago em alguns setores, né? As soluções que foram apresentadas, quando foram, são muito rasas. Os candidatos falaram que se ocorrer uma nova onda de pandemia, eles vão chamar as entidades, chamar a iniciativa privada para ouvir, para discutir. Não foi feito isso da primeira vez, Sandro? Não foram chamadas as entidades quando começou a pandemia, quando começou o fecha-fecha? A MIC, por exemplo, foi chamada para ser ouvida? Foi chamada. Nós montamos grupos, os comitês de gestão de crise, e a gente conseguiu alguns resultados satisfatórios, né? É importante ressaltar que a gente não tinha histórico, não tinha experiência, né? Então isso serviu de aprendizado. Porém, Celso, agora nós já temos referência. Então, no nosso entendimento, não cabe mais vir alguém que vai adotar o mesmo protocolo que foi adotado. A gente acertou algumas coisas, mas errou muitas coisas, né? Mas agora, se acontecer de novo... Que é o que está acontecendo já na Europa, a segunda onda já está sendo fechada, quer dizer, deve acontecer no Brasil na sequência, infelizmente. É a sequência da coisa, não é, Sandro? O time que a gente tem é curto. E se nós tiver que ouvir, discutir para implantar, demora muito. Eu acho que já teria que estar conversando sobre isso, não é? Isso. Mesmo que não aconteça. Torcer para que não aconteça, mas já deveria estar sendo conversado sobre esse problema, essa segunda onda. Eu fico preocupado porque, se nós compararmos essa situação como um lutador de boxe, a gente entende que o lutador de boxe, ele está muito confiante, às vezes ele pode relaxar e abrir a guarda dele, né? E ser nocauteado. E ser nocauteado. Então essa é a nossa preocupação. Se tem alguém muito confiante, que apresente as propostas, né? A gente sempre preza que a guarda seja fechada, né, para a gente poder combater todas essas situações de crise. Cascavel é uma comunidade, é uma cidade complexa. Ela tem um orçamento bilionário. Quem vai ser o próximo gestor, vai estar à frente, liderando a nossa cidade, é conveniente que ele venha com um conjunto de habilidades e competências. E o ano de 2020 ele foi um marcador, né? Então, nós, a iniciativa privada, para continuarmos no mercado, a gente tem que estar se desenvolvendo as habilidades e competências, porque o ambiente é muito dinâmico. E nós entendemos que no cenário político também. Então, se nós colocarmos alguém
à frente do nosso município, da Câmara de Vereadores, que não tem um conjunto de habilidades e competências necessárias, é improvável que a gente consiga evoluir. Então, precisamos ter habilidades e competências, precisamos ter uma estrutura de valor e precisamos ter alguém que tenha essa capacidade de contingência situacional. Uma coisa, a pandemia, um ano atípico, né, em todos os setores, mas qual o estrago que a pandemia causou aqui em Cascavel no setor de micro e pequeno empresário? Tem setores de serviços, setores de varejo, a parte de hotelaria, de turismo e a parte de eventos, que eles foram, a parte de educação também. Então, são alguns setores que eu lembro agora. Eles foram altamente impactados, né? E esses setores, para eles voltar às atividades normais, o faturamento, a rentabilidade, o volume de negócio, tem setores que vão demorar até 2 anos, tá? Aí o que Isso se não acontecer nada daqui para frente. Isso, em condições normais. Normais. Daí o que vai acontecer? Só que você tem setores que durante a pandemia eles aqueceram, que é o mercado da construção civil, que é o agronegócio, que é o setor de alimentação. Então houve um deslocamento de consumo. Então você tem crise num setor e desemprego no setor, e você tem um outro setor que está aquecido. Como que você vai mobilizar um trabalhador de um setor que ele foi preparado, construído tecnicamente, com as habilidades e competências, deslocar ele para um outro setor? Vou fazer um desafio. Como é que você pega um vendedor de loja de roupa e transforma ele num operário de produção, de um frigorífico? Não acontece. Então, essa fórmula que está sendo apresentada é fato e é notório que ela não funciona. Tem emprego, tem 600 empregos, mas não de pessoas preparadas para aquilo. Sem dúvida. E nós precisamos que o governo, ele deve, e é obrigação também dele, legal, de fazer alguma intervenção, de criar mecanismos ou políticas públicas para esses setores, porque eles são importantes, eles são parte de uma grande engrenagem. Então, se quebrar um setor desse, a economia, a sociedade, ela não funciona, né? Então, eles são importantes. A gente tem algumas ideias, né? Mas para implantar, precisa ter políticas públicas e políticas privadas andando de forma simultânea. E a gente não ouviu isso. Quando nós questionávamos a respeito disso, as soluções que vinham muito superficiais. Então, perguntávamos a respeito de como que eles vão fazer para atrair e desenvolver a economia. Vamos construir núcleos industriais. Ok, é uma saída. Mas núcleo industrial resolve o problema do varejo, do serviço? Sim. Então, os pequenos, né? Cada setor tem uma particularidade, né? E a gente não conseguiu detectar isso. Sandra, você acha que os micro e pequenos empresários foram esquecidos assim nos últimos anos? O que a MIC viu? Nesse aspecto, frustrou. Se esses candidatos não se inteirarem da realidade, é improvável que nós vamos ser alvo e objetivo de projeto e de política pública. Então, isso ficou muito evidente, porque o que eles apresentavam estava inconsistente e algumas soluções não são adequadas para resolver. Então nós entendemos assim, se acontecer alguma coisa, não vai vir na velocidade e na consistência desejada. E o pior de tudo isso, que é a percepção mais negativa que a gente tem, que a pequena empresa ela não é objetivo de desenvolvimento de projeto de política pública, ela é fonte de recurso. Se apertar a receita do município e faltar dinheiro, eles fazem ações para aumentar o pagamento de imposto. A carga tributária. A carga tributária. Então, no final, quem paga a conta é o pequeno empresário. Por isso, a gente criou esse projeto
para dar uma testada, para ver o conhecimento e ver quais são as intenções. Isso serve de... a gente está mandando informação para a classe política e para a classe empresarial. Se o pequeno empresário for esperar dessa classe política, é improvável que venha alguma coisa consistente. Então, não se iluda, não fica esperando. Vamos fazer um movimento diferente para neutralizar essa situação. Por outro lado, a classe política, nós não mandamos recados. Se alguém for bem intencionado, tiver vontade política, existem alternativas e a entidade pode contribuir com isso, né? Caso contrário, nós vamos fazer movimentos opositivos. Sandro, estamos aí no fim do ano, né? O Natal se aproximando. Existe algum programa, algum projeto da MIC para alavancar as vendas no fim de ano? A gente tem alguns projetos de incentivo de compra do comércio local, né? Nós estamos trabalhando com alguns projetos que eu acredito que até o final do mês a gente consiga lançar para fazer um estímulo, né? Então a ideia sempre é mandar uma mensagem que compre do comércio local para valorizar. A gente tem algumas ideias, estão sendo trabalhadas, né? Mas hoje, nesse momento, eu não tenho ainda nada desenvolvido para apresentar. Mas a gente tem projeto em desenvolvimento. Sandro, para terminar, gostaria que você deixasse o que você aguarda aí do ano de 2020, também uma mensagem aos nossos micro e pequenos empresários cascavelenses. Eu diria que o pequeno empresário ele é a peça fundamental da economia de Cascavel. Se a gente sobrevive a toda essa carga tributária, todos esses desmandos políticos e sempre sendo alvo de fonte de recurso e nunca de política pública, não vai ser essa situação de crise que vai nos abalar. Nós precisamos trabalhar com otimismo, com foco, porque a crise é temporária, né? Ela vai passar, né? Então, se a gente trabalhar com otimismo e com foco, nós vamos superar mais uma vez esse movimento essa situação de crise e vamos deixar a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso país mais próspero e muito melhor para morar. Obrigado ao Sandro Viapiana, presidente da AMIC, por a gentileza de nos receber e dar todos esses esclarecimentos sobre essa entidade, que é uma entidade importante não só em Cascavel, mas em todo o país. E essa entrevista você acompanha também nas páginas impressas do jornal O Paraná.